Pode sentar. Amém. Eu dei o título para essa mensagem agora de manhã, domingo de manhã, Nossas Pegadas, tá? Alguns já vão, rapidamente, fazer um link aí na cabeça, já sabe até, né, alguma coisa que eu vou falar. Mas eu queria começar pelo Salmo 23. Você pode abrir comigo, Salmo 23. É um salmo pequeno, curto, e nós vamos ler o Salmo 23 para iniciar essa mensagem. E depois nós vamos falar alguma coisa sobre esse salmo e outros textos da palavra. Salmo 23, versículo 1, na minha versão, diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, que não sejam minhas as palavras, mas que teu Espírito Santo, Senhor, toque cada coração através dessa mensagem nesta manhã. Que haja, Senhor, o mover do teu Espírito, Senhor, eu te peço, Pai. Que hajam corações, Senhor, abertos, Senhor, para ouvir, para serem semeados, Pai, pela palavra. Que haja transformação nessa manhã, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é só um dos textos que fala, né, que nós encontramos na palavra, a respeito de uma trilha que andamos, que é a nossa vida, né, de um caminho que nós fazemos, de um caminho que nós percorremos. E esse texto, ele diz que Deus anda conosco. Deus está ao nosso lado e nos protege, nos dá vigor que nós precisamos. Nos unge com óleo, né? Ele nos dá água quando nós precisamos, as suas águas, que são maravilhosas. Mais do que H2O, é a água do Espírito. Então, aqui esse texto, ele relata isso, ele traz, né, essa ideia, baseado neste e em outros textos. Baseado neste texto de Salmo 23, eu acredito, tá? Eu não posso afirmar, mas eu acredito que baseado nesse texto. E outros textos, foi criado um texto chamado Pegadas na Areia. Todos conhecem? Amém. Quem não conhece, levanta a mão. Amém. Só vocês. Só vocês. Ótimo. Mas eu vou ler aqui, você vai conhecer. Só que eu vou falar depois, durante a pregação. Não vou mostrar o texto agora. Mas eu só queria saber quem conhecia e quem não conhecia. Mas, antes, então, de ver esse texto criado, né, eu vou me ater a um detalhe que eu gostaria que você pensasse, que você digerisse. A Bíblia, ela nos mostra que nós estamos numa caminhada. Fala que nós devemos andar, por exemplo, um dos textos que existe, né? Existem vários provérbios falando sobre isso, mas um deles é que nós devemos caminhar na vereda dos justos. Tem vários textos. Eu vou ler um aqui, você não precisa abrir, depois, por isso eu vou falar depois de onde está escrito. Mas assim, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Isso está lá em Provérbios 2:20. Eu queria que agora você abrisse comigo Provérbios, está logo depois de Salmos, né? Provérbios 15. Próximo livro, após Salmo, Provérbios 15, versículo 19. Olha o que fala aí. Mais um texto falando sobre caminho, sobre vereda, né? Diz assim: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Amém. Olha, Deus prometendo, faz o que você tem que fazer.
e eu vou fazer uma estrada plana para você. Isso é uma promessa, eu encaro isso aqui como uma promessa, né? Sabe, talvez o texto mais citado, eu vou citar e você não vai precisar abrir, né? Era 2:20. Espera aí. Não, 15:19, o que eu li, tá? Talvez o versículo mais citado sobre isso diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Talvez seja o mais citado, né? Sobre caminho, sobre vereda, eu vou ler de novo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está lá em Provérbios 4:18. Sabe? E aí a pergunta que vem é: como é que está o nosso caminho? Ou como nós estamos caminhando? Ou estamos caminhando como Deus quer? Será que nós estamos nesse ritmo que Deus quer? Será que nós estamos crescendo ou parados? Por que eu estou falando de ritmo e crescendo ou parado? Porque ele diz assim: é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele está falando da nossa vida. Como é que está esse ritmo? Você está crescendo ou está parado? Você está se tornando um dia perfeito? Ou nós estamos estagnados naquilo que nós éramos, né? E deveríamos já ter mudado? Como está a nossa vida? Eu estava dando uma aula de batismo para uma das pessoas, né? Estava nesse processo de batismo, e falando sobre fé, me foram feitas várias perguntas. E nós precisamos também fazer perguntas a Deus. Sabe, nós precisamos entender como é que nós estamos caminhando, e Deus vai nos responder. Quando nós perguntamos, o Espírito Santo, ele responde. Hoje de manhã nós estávamos falando no CETEB que o Espírito Santo é uma pessoa. E nós vemos que o Espírito Santo chega e desvia Paulo do caminho que ele estava seguindo. Não vai por aí, não. Talvez a nós não venha tão audível isso. Talvez você só perceba algo e tenha aquela impressão, e de repente você seja até mesmo impedido de fazer alguma coisa, se nós perguntarmos. Mas nós costumamos ir caminhando e a gente não pergunta e vai fazendo, e aí a gente pode estar totalmente fora daquilo que Deus quer. E aí como é que vamos chegar a ser dia perfeito se não ouvimos a Deus, se nós não pedimos, né, para Ele nos dizer, se a gente não questiona, né, alguma coisa que a gente esteja fazendo, em qualquer área da nossa vida, seja passear, seja trabalhar, seja casar, o relacionamento, se a gente não pergunta, a gente não vai ter resposta. Sabe, nós precisamos entender, né, o que Deus quer. E uma das perguntas que foi feita é: como é que a gente obtém fé? Aí a resposta é simples, a resposta não é difícil. A resposta é simples, a palavra responde a isso. A fé vem quando você busca a Deus, busca conhecer a Deus pela palavra, pela mensagem e pela palavra. Assim vem a fé. Você aprende pela palavra. A fé não vem por você orar, a fé não vem por outras coisas, mas ela vem por você ler a palavra, escutar a palavra e ter experiências com Deus. Porque quando você aplica a palavra, entenda, ter experiência com Deus, tá? Eu não estou tirando do foco o que a palavra de Deus diz. Eu só estou dizendo que nós temos que conhecer e aplicar. Então, quando é que você aplica? Quando você vive aquilo que você lê, né? Aquilo que você aprende. Então, a Bíblia ainda diz que sem fé... Você entende? Nós precisamos caminhar e caminhar agradando a Deus. Nós precisamos caminhar e caminhar fazendo com que a nossa vida seja uma vida de fé, em todos os sentidos. Existem, né, 3 tipos de fé, não sei se você sabe disso, mas eu vou falar.
Existe a fé que é para salvação, chamado de salvífica. Existe a fé para realizar coisas. E existe a fé que é a fé que nos envolve. Eu creio em Deus, então aquilo que está no nosso entorno é o nosso viver. E nós precisamos viver dessa forma. E se eu creio que é essa fé que é impossível, né? Se nós não tivermos, ela não vai agradar a Deus, é nós estarmos inseridos nisso. Crer quem é Deus, crer o que Ele faz por nós, crer que o Salmo 23 é uma realidade na nossa vida. Ele vai nos socorrer quando nós precisarmos, Ele vai nos levar a águas tranquilas, Ele vai fazer o que está escrito, isso é viver com fé. Sabe, mas nós precisamos entender que para obter essa fé, para viver nessa fé, nós precisamos nos alimentar. Por isso eu disse, não dá para a gente ficar longe. Não dá para a gente, de vez em quando, vir à igreja. Eu falei para você, eu estou sempre aqui. Raramente eu não estou no culto. Raramente. Quando eu não estou, vem sempre alguém sentir sua falta. É incrível. Um culto que eu não vim, olha, umas 4 ou 5 pessoas, senti sua falta. Então eu estou sempre. E eu sinto falta. E eu preciso. E olha, por estar à frente, né, eu e o pastor Timóteo, a gente tem que ficar preocupado com outras coisas. Né? Como o Felipe também. O Felipe, de vez em quando, ele tem que dar uma relaxada. Porque e aí, vocês imaginam que se relaxar, eu como chefe, né? Mas tudo bem. Quase impossível. Mas eu tento me segurar, saibam disso. Mas, então o que acontece? Nós precisamos chegar aqui e nos alimentarmos. Eu me alimento mesmo com as preocupações, mesmo sendo do jeito que eu sou, eu me alimento. Hoje eu estou falando no louvor aqui de manhã, eu me alimentei, eu fiquei assim, puxa, que maravilha. Eu até errei lá, o próprio Felipe passou umas 2 transparências que eu voei, era eu que estava fazendo, né? Eu voei, ele 2 vezes clicou lá. Se ele não clicou, o Espírito Santo clicou, porque quando eu levantei e lembrei que eu tinha que me preocupar, tinha virado. Então, o slide. Então, com certeza, deve ter clicado lá. Mas, sabe, é isso que nós precisamos ter e ser e viver. Nós precisamos estar inseridos na fé. A resposta para a pergunta como obter fé é simples, só que a gente precisa fazer. E a gente precisa, não é para agradar o pastor, não é para agradar os seus parentes, é para agradar a Deus e para ter segurança na sua vida. Porque quando você está longe, quando você deixa de vir algumas vezes, olha, como eu já disse antes, né? O ângulo pode ser o mesmo. Um ângulo de 5 graus. Quem gosta de geometria, 3 graus. Fica muito tempo em 3 graus, você chega na China. Entendeu? Porque você vai se afastando. Não tem jeito. Então, nós precisamos ter, né, na nossa vida essa experiência e viver isso. Sabe, o caminho do Salmo 23 é ter experiência com Deus. E nós lemos, né? E nós precisamos acreditar, nós precisamos viver isso. Como está a nossa caminhada? Nós precisamos sempre estar pensando nisso. Eu estou aquém, eu estou falando do meu testemunho, eu estou aquém do que eu gostaria. Não só isso, eu estou aquém daquilo que eu deveria. Eu estou dizendo para você, eu considero que eu estou aquém, abaixo daquilo que eu deveria. Sabe, se a minha vida espiritual pudesse ser comparada, e eu estou falando de mim, e eu quero que você pense na sua, se nós pudéssemos comparar a um emprego dentro de uma empresa, eu diria que eu estou sendo pouco profissional. Nós todos, eu acredito, estamos nesse mesmo barco.
Eu gostaria muito de chegar aqui e só elogiar você. Gostaria de só elogiar você. Mas se eu fizer isso, você não vai buscar o além. Você vai estar sempre aquém. Então nós precisamos, nossa vida espiritual, ela tem de ser aquilo, né, que está escrito na palavra, um sacerdócio. Ela não é um emprego. A vida espiritual não é um emprego, mas ela é um sacerdócio. Você sabe o que é um sacerdócio? Sabe o que é um sacerdócio? Sacerdócio. Quem sabe o que é sacerdócio? Levanta a mão. Alguns, não todos. Sacerdócio significa dedicação total. Isso é o sacerdócio. Quando nós, na nossa caminhada, botamos outras coisas, outros valores, né, sobrepujando as coisas que agradam a Deus, as coisas da fé, nós não estamos sendo sacerdotes. E a comparação anterior, nós não estamos sendo profissionais. Nós não estamos nos dedicando como deveríamos. E nós somos e cantamos. E você está certo, você tem que se considerar sim. Nós somos uma nação de sacerdotes. Só que nós somos uma nação de sacerdotes que estão fazendo menos do que deveriam. Nós deveríamos estar fazendo mais. Deveríamos estar buscando mais. E como eu falei, eu começo por mim. Eu deveria estar buscando mais. Eu deveria estar sendo mais sacerdote. Eu deveria. E eu imagino, né, que eu não posso julgar você, que você julgue você mesmo. As pessoas às vezes dizem assim, que a história me julgue. Não sei se nesse processo de impeachment, muita gente falou isso, né? Que a história julgue, né? Eu digo para você, no caso do cristão, não dá para a história julgar. No caso do cristão, você tem que julgar. Será que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus? Será que a nossa vida está sendo uma vida por fé? E a fé, que sem ela é impossível agradar a Deus? Não sair fazendo milagre o tempo todo, não é isso. Salvífica, eu creio. Eu creio porque eu tenho base na palavra, para crer assim, que se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você estará lá comigo no céu, que eu creio que eu também estou, tá, gente? Então, você vai estar no céu comigo. Sabe qual é o problema? E eu falo, né, sempre, e as pessoas talvez não entendam, o pecado constante, eu incluo até algumas coisas que as pessoas não entendem por que eu incluo, mas se você sabe que tem que fazer alguma coisa, né, e não faz, o que acontece não é que você perde a salvação por causa disso, não. Você perde a salvação porque isso lhe leva a afastar. É um pecado sem volta. É um pecado para a morte, como Pedro diz. Então, nós precisamos estar sempre dando um cheque. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Sabe, agora eu vou ler, como eu falei, o texto. E esse texto tem várias versões, tá, gente? Eu mesmo, nessa versão que eu peguei, eu fiz algumas modificações, porque eu lembrava de outras coisas. Então, esse texto, né, Pegadas na Areia, diz mais ou menos assim: sonhei que eu estava caminhando na praia juntamente com Deus e revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida passada. E um outro texto diz, e olhei para trás, né, e vi na beira, porque o texto diria aquela areia que é mais dura, né, que está logo próximo ao mar. Então, ele teria a visão da areia toda retinha e as pegadas dele. Então, esse aqui dá um pouco diferente, diz então, que eu revi espelhado no céu todos os dias da minha vida passada, e em cada dia vivido apareciam na areia 2 pares de pegadas, né? As minhas e as de Deus. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas. E isso, no texto original que eu conheço, e vi que só tinham 2 pegadas, ou seja, um par de pegadas, né? E vi que havia apenas 2 pegadas, e havia isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida.
Senhor, eu quis viver contigo e tu me prometeste que ia ficar comigo. Por que me deixaste sozinho, logo nos momentos mais difíceis? Ao que Deus respondeu: meu filho, sabes que eu te amo e que nunca te abandonei. Os dias em que vistes apenas um par de pegadas na areia, são precisamente aqueles dias em que eu te levei no colo. Esse é o texto. Na nossa caminhada, eu li o Salmo 23, ele fala, por isso que eu falei, que quem fez esse texto, e eu não sei quem é, não tenho autor, ele com certeza se baseou não só no Salmo 23, mas outros versículos da palavra, e ele pegou essa ideia de, principalmente, Deus está conosco sempre nos momentos mais difíceis, ele vai nos carregar no colo. Só que eu quero mostrar algo um pouco diferente. Como eu disse, a sua vida ela tem que ser com fé. Que Deus está sempre conosco, eu não tenho dúvida. Nós temos que ter fé para que aconteça o que está prometido no Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso ter fé. Eu preciso viver essa fé para que isso seja realidade. Nós temos uma caminhada que não é fácil. Nós temos decisões, às vezes, muito difíceis. Nós temos que, não deixar um filho fazer alguma coisa, nós temos que, muitas vezes, a nós mesmos, nós temos que entender que não é fazer tudo que me agrada, porque isso não vai me levar para Deus, isso vai me levar para o pecado, porque o pecado é a cobiça que está em nós se realizando. Se eu fizer tudo o que eu gostaria, eu estou roubado, eu vou para o inferno. Não sei se você tem essa ideia, mas... Mas existe em nós uma cobiça para o mal. Ela já está dentro de nós. Nós nascemos com isso. O egoísmo da criancinha é o retrato disso. Quem ensinou ela a ser egoísta? Ninguém. É algo que já está dentro dela. Então, a cobiça pela coisa que o outro está brincando, ela tira e não quer nem saber. Então, a cobiça ela já está dentro de nós. Depois da cobiça, vem o tentador, Vem o nosso inimigo e nos tenta a botar a cobiça em ação. Até aí não há o pecado. Você sabia que não há o pecado até aí? Você ter a cobiça e se segurar não é pecado. Se você é tentado e se segurar, não é pecado. Mas a partir do momento em que, após a tentação, você faz algo, aí você está pecando. Então, para os homens, principalmente, as mulheres vão entender o que eu estou falando, é a segunda olhada, porque a primeira, você olhou, viu algo errado, olhou, não está errado. A cobiça está dentro, a tentação veio, mas a pessoa não errou. E às vezes, os homens espertos, falam, eu não dei a segunda olhada, eu mantive a primeira. Manter a primeira olhada também está errado. Vocês entenderam? Só para ninguém falar, não, mas eu não faço assim. Então, a cobiça está dentro. A tentação vem. O erro está em dar a segunda olhada, manter a olhada. Eu estou usando só uma coisa que todo mundo entende. O nosso caminhar, o nosso trilhar por fé, ele tem que ser fortificado para que isso não aconteça, para que a cobiça não se transforme em pecado. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos estar aqui juntos. Nós precisamos estar louvando a Deus e sentindo a presença de Deus que está em nós, que está no nosso meio. Nós precisamos nos fortificar para que nós possamos andar por fé, de fé em fé. Que a gente possa andar conforme a vereda dos justos, para que a gente possa ver o Salmo 23 aplicado à nossa vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos trilhar, nós precisamos nos manter, nós precisamos fazer isso por fé. E, como eu disse, o que isso tem a ver com pegada na areia? Eu queria que você entendesse uma coisa, que é um outro aspecto sobre esse texto. Não só que Deus, e aí, lembra, vamos lá, fazer uma separação. Falei sobre fé, agora eu vou falar sobre uma outra coisa. Entenda,
Nesse texto, a maioria das pessoas fala sobre Deus nos carregar no colo e fica nisso. E eu, lendo o texto mais uma vez, o que eu queria ressaltar, que é um pouquinho diferente, talvez seja novo para você ou não, mas quando a gente lê esse texto, a gente percebe o seguinte, e esse texto é muito bom, tá? Mas a gente percebe que vai além dos piores momentos que Deus nos carrega. Eu queria que você lesse, abrisse comigo, Salmo 17, versículos 5 a 8. Salmo 17, versículos 5 a 8. Obrigado. Versículo 5 do Salmo 17 diz assim. Vocês acharam? Amém. Posso ler? Amém. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Ele está falando aqui, se você for ver desde o início, a gente pode aplicar isso aqui a Jesus. Jesus veio ao mundo e pisou nessa areia que fala esse texto. Ele pisou essa areia por nós. Ele não precisava. Entenda, quando eu falar que ele sujou os seus pés, não é em pecado, que ele não podia ter pecado, senão a gente não estava salvo. Ele precisava ter vindo sem pecar. Nem uma vezinha sequer. Nem uma segunda olhada ele poderia ter dado. Assim mesmo como eu estou falando. Então, ele veio e sujou os pés com a nossa sujeira. Vivendo no nosso meio, ele sujou os seus pés. Como eu disse, não com pecado, mas por viver entre nós. Sabe? E se você parar para pensar, quando nós pisamos na areia, mesmo que seu pé esteja seco, seu sapato esteja seco, sua calça esteja seca, ou qualquer coisa que esteja em contato, a sua meia esteja seca, a areia é algo que gruda, é algo que fica ali, é algo que incomoda, ela é incômoda. E ele, Jesus, na figura que eu estou trazendo hoje pela manhã, ele se submeteu a isso. Ele viveu no meio dos pecadores, ele viveu no meio de pessoas incrédulas, ele viveu no meio de pessoas que xingaram ele, pessoas que o maltrataram, pessoas que não valorizaram quem ele era. Ele sujou os seus pés, nesse sentido, ele viveu no meio dessa areia grudenta que ninguém gosta e ninguém leva para casa, que todo mundo bate os pés ao entrar no carro, antes de entrar no carro, que você lava os pés antes de ir para casa. Essa areia ele conviveu, sabe? Mas isso que ele fez, entenda, ele fez por nós e também como um exemplo máximo de amor. E essa parte nós não estamos fazendo, ou fazemos muito pouco. Nós não estamos seguindo o exemplo dele, nós estamos fazendo muito pouco. A gente se importa pouco, a gente faz pouco, a gente precisa também sujar os nossos pés, nós precisamos carregar pessoas. Nem todo mundo tem paciência para isso. Nem todo mundo quer fazer isso. A pessoa não tem paciência, não quer. Não, isso aí não, eu ajudo com outra coisa. É necessário, ele deu o exemplo. Eu queria que você abrisse, eu espero que você não tenha fechado o livro de Salmos. Salmo 8, versículos 3 e 4. Olha o que está escrito aí. Quando achar, diz amém. Amém. Alguém precisa que eu espere? Vou esperar um pouco. Salmo 8, versículo 3. Todos prontos? Diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste,
Pergunto, que é o homem para que com ele te importe? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Eu vou reler isso aqui, versículo 4. Que é o homem para que com ele te importes? Eu vou parar nessa frase, vou reler de novo. Que é o homem para que com ele te importes? E eu quero que você pense agora em você. Deus se importa conosco. Mas, mais do que você dizer amém, você tem que pensar assim, eu não mereço. E Ele sujou os pés por mim. E nós precisamos sujar os nossos pés pelos outros. Porque esse é o exemplo. E às vezes a gente não faz, e a gente, por tão pouco, por coisas bobas, a gente não faz. A gente pega os nossos pensamentos e põe os nossos pensamentos acima dos pensamentos de Deus. E as nossas veredas se tornam mais importantes que as veredas de Deus. E pessoas que estão à nossa volta se tornam mais importantes do que obedecer a Deus. E a gente inverte tudo e Ele não merece isso. E esse salmo, né, é bem claro. Por que tu está se incomodando conosco, Deus? Quem somos nós para que tu te importes? E Ele se importa, e Ele nos ama. E nós temos um caminho a seguir, um caminho de fé, um caminho, e como eu expliquei, não é uma fé de realizar, isso também, mas mais que isso, é uma fé de viver, é uma fé de você crer e ser bom, porque essa fé agrada a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. É o que nós temos que fazer, é o que nós temos que viver, é o que nós temos que ser. Sujar os pés, como Ele sujou. O nosso caminho é repetir o dele. Sujar os pés pelos outros. Quanto nós estamos fazendo? Eu estou fazendo muito pouco. Muito pouco. Ontem eu fui chamado para pregar num trabalho, né? Alguns viram aqui, eu não vou citar o nome porque está gravando, mas a pessoa que veio, e ela se veste toda, no caso, ela vestida toda de azul, né? Roupas compridas. E essa pessoa e o marido fazem um trabalho com pessoas de rua. E ela me chamou para dar uma palavra. E eu digo para você, se eu soubesse quem estaria ali, eu não ia. Eu não estou falando dos mendigos, porque para eles eu estou tranquilo. Mas tinha um monte de pastores lá. Depois eu falei assim, Marinês, para que você me chamou? Um monte de pastor aqui. Um monte, gente, tinha uns 7, pelo menos. Né? Mas foi unânime, todos que falaram alguma coisa, falaram, nós estamos fazendo menos do que esse casal. Unânime. Amém. E a gente tem que pensar na nossa vida. Sabe, mesmo esse casal que está fazendo esse trabalho, que é maravilhoso, eu nem conhecia a estrutura, gostei muito do que eu vi lá, né? Mas, sabe, e eles têm autorização da prefeitura, tudo direitinho, né? Sabe, eu vi que nós estamos fazendo muito pouco. Nós estamos deixando de fazer muitas coisas porque nos preocupamos com as nossas veredas. E como foi unânime também entre os pastores, que nem todo mundo vai fazer isso, não é isso que eu estou dizendo, né? Nem todo mundo vai ser que nem a Cristina lá no Careiro da Várzea, isolada lá no meio do nada, né? Tem pessoas, mas não tem conforto de uma cidade. Nem todo mundo faz isso, não é para todo mundo. Mas dentro da nossa vida, se nós acreditamos que Deus nos deu a vida que nós temos e nos pôs onde nós estamos, nós temos que sujar os pés, não precisa ser na areia da praia, como foi literalmente ontem, né?
Eu entrei dentro da areia da praia, não precisa ser isso. Mas na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, nós temos que sujar os nossos pés. A ideia, como eu falei, foi unânime. Todos ali falaram, olha, esse ministério é maravilhoso, maravilhoso. Um que seja salvo, e já tinha um, que inclusive estava uma espécie de obreiro lá, né? Foi o primeiro a ser salvo na praia, naquele trabalho. Mas se fosse só ele, já estaria valendo. E a gente sabe que o trabalho continua e ela leva as pessoas depois para a igreja. É fantástico, muito bom. Aí a gente tem que pensar quanto nós estamos fazendo. Eu quero só que você pense numa coisa. Eu vou falar, eu não estou acusando você, tá? Ok? Mas pensa no seguinte. Quais são os seus próximos planos? Provavelmente vai ser uma viagem, ou fornecer uma viagem para um filho, ou um carro, ou dar um carro para o filho, ou uma casa, ou dar uma casa para o filho. Os nossos planos, eles quase se limitam a coisas que são boas, mas que talvez não seja a hora agora. Muitas vezes a gente tem alguns filmes que puxam por isso, né? Filmes do tipo, o meteoro está vindo para destruir a Terra. Então, Armagedon é um dos filmes. E aí você vê a reação das pessoas começa a mudar, porque a ideia é de acabar. Se o ladrão, disse Jesus, desculpa, se você soubesse o dia que o ladrão vem, você ia se proteger. Se você soubesse que Jesus vem amanhã, e eu chamasse você para a gente evangelizar na praia, todo mundo ia. Olha como é a nossa cabeça. Como a gente não tem essa volta imediata, a gente não pensa naquilo que a gente está fazendo. E muitas vezes, as coisas que nós estamos fazendo não são por fé, e não estão agradando a Deus. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos repensar. Nós precisamos chegar aqui, como eu falei, é maravilhoso para mim estar nesse lugar. Eu sou alimentado no louvor. Eu me sinto uma outra pessoa. Eu cheguei uma pessoa e durante o louvor eu fui transformado. E você deve sentir a mesma coisa. E aí você tem que seguir da mesma forma, você entende? Não tem que ser só no período que você está na igreja. Não tem que ter o Espírito Santo falando agora, você ouve, e daqui a pouco ele tenta falar contigo, e você, não, eu estou fora da igreja, não vou ouvir, não. O caminhar com Deus é você continuar ouvindo. E eu estou isentando você, isentando não, mas eu vou dizer para você que eu faço a mesma coisa, tá? Eu caio no mesmo pecado. Mas isso não quer dizer que eu não possa dizer sobre mim que eu tenho que mudar e sobre você que tem que mudar. Eu só falo que faço a mesma coisa para você não achar que eu estou lhe acusando e que você saia para baixo. Você tem que sair para cima. Eu vou ser melhor. Amém. Eu quero ser melhor. E aí, se você demorar 1 ano, como eu falei, né, nesse curso também de batismo, eu falei assim, não importa se você demorar para largar um hábito 1 ano, 2 anos, 10 anos de Jesus voltar antes. O que importa é nós querermos mudar. Será que você vai sair essa manhã daqui querendo mudar? Amém. Você precisa. Porque isso te mantém no caminho. Isso te mantém na vereda, no Salmo 23. Você entende? Isso te mantém
com Deus e Ele vai contigo e você vai estar com Ele. E aí eu queria, para terminar, ler um Salmo 77. Salmo 77. Nós vamos ler os versículos 17 a 20. Salmo 77, versículos 17 a 20. Acharam? Amém. Diz assim: as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. 19. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Presta atenção nisso. E ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Eu vou ler 19 e 20 de novo. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Deus continua realizando as mesmas coisas hoje. As pessoas não estão vendo as pegadas de Deus, elas vão ver as nossas. Deus veio e sujou os seus pés. Hoje, quem tem que sujar somos nós. A vereda de Deus passa pelas nossas vidas e pelas vidas de quem está ao nosso lado. Mas essas pessoas não vão ver as pegadas de Deus. Vai ver a nós muitos Moisés e muitos Arãos. Vocês entenderam? Deus vai realizar por nós. Você está disposto a mudar um derronde, quem gosta de matemática, um derronde, um pedacinho a sua cabeça hoje? Essa é a proposta. Você talvez não saia daqui um evangelista, você não saia daqui alguém que vai arrebentar, ou pode, saiba disso, mas nós temos que caminhar e caminhar e caminhar dentro das veredas de Deus. Nós temos o nosso tempo, nós temos a nossa consciência, nós somos transformados de fé em fé. Essas coisas vêm, a gente absorve. Muita gente já teve uma atuação que hoje, em vez de pensar assim, eu vou voltar aquilo, porque a pessoa se acusa, puxa, eu fiz isso, hoje eu não faço, aí fica em depressão e não faz mais nada. Não é isso que Deus quer. Ele quer o pequena mudança. Hoje. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Amor e fé. Fé para agradar a Deus, fé para continuar lutando, amor para repetir o que Ele fez. É isso que você precisa entender nessa manhã. Amém? Amém. Feche seus olhos comigo, Senhor. Pai, venha sobre nós, Senhor.
que o Teu Espírito Santo nos tome, Senhor, pela mão, cada vez mais. Que Tu faças, Senhor, como fizeste, Senhor, com tantos homens da fé na palavra de Deus descrito, Pai. Que nós possamos, Senhor, fazer um pouquinho do Teu plano, Senhor. Um pedacinho daquilo, Senhor, que Tu tens planejado para o Rio de Janeiro, para a Barra, para a Zona Sul, Senhor. Ou que nós possamos realizar, Pai, a Tua vontade com fé, Senhor. Que nós não sejamos acusados nesta manhã, Senhor, mas que nós sejamos estimulados, Pai. Estimulados, Pai, pela maravilhosa graça de Deus. Estimulados pelo Teu amor por nós, por Jesus que sujou os pés. E como disse o salmista, quem somos nós para que Tu te importes? Nós não somos nada. Mas Tu fizeste, Pai. Faça, Senhor, mais uma vez, Pai. Planta, Senhor, a semente, Senhor, da Tua palavra em nossos corações, que ela não seja roubada, Pai. Que nós não saiamos daqui e mudemos totalmente aquilo que nós pensamos aqui, Pai. Nos faz crescer, Senhor. Oh, Pai, dia após dia, Senhor, para nós chegarmos a ser, Pai, dias perfeitos, Senhor. Nós sairemos pela fé, porque Tu vai nos transformar, Senhor, mas ainda na terra, Pai, que nós cheguemos perto disso, Senhor, do dia perfeito, Senhor. Nos ajuda, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Aleluia.